Olha, quem viveu conhece, mas quem não viveu não conhece a história do Soldado da Borracha. Só por ver escrito não conhece. Isso é viver. Enquanto os soldados, os militares estavam morrendo na bala, o seringueiro estava produzindo borracha para ajudar na guerra, né? A exploração de borracha na Amazônia, ela teve dois momentos, mas o primeiro momento é a extração de borracha que vai no que se chama de período áureo, ou boom da borracha, que vai de meados do século XIX até a primeira década do século XX. Os soldados da borracha eles estão inseridos em outro momento histórico, um momento de esforço de guerra. É porque o governo achava que tinha pouco seringueiro, aí foi recrutado 50 mil nordestinos. Em todos os estados, veio gente de todos os estados, né? 62 mil soldados da borracha, tudo em idade de servir a pátria com 17 anos, embarcou do Nordeste para a Amazônia. E o Brasil, como fazia parte dos acordos, né, de cooperação pan-americana, firmou alguns acordos com os Estados Unidos, chamados Acordos de Washington. Esses acordos de Washington, essa série de acordos, criavam diversas obrigações do governo brasileiro em relação ao governo americano e do governo americano em relação ao governo brasileiro. No que diz respeito, por exemplo, a fornecimento de metais nobres, fornecimento de matéria-prima necessária para o esforço de guerra americano, e entre esse esforço estava o fornecimento de borracha. E na seringa nós tivemos com um contrato de 2 anos. Com 2 anos daria de volta passagem, indenizava, pagava, entendeu? Elas vinham para a Amazônia com um apoio estatal, inseridos em uma campanha governamental, e após o fim da guerra, essas pessoas nunca foram desmobilizadas. Nunca alguém chegou para eles e disse: olha, a guerra acabou, agora vocês podem ir para casa, daqui a passagem, voltem. Eles foram trazidos e foram abandonados. Aqui eles ficaram. Foram abandonados. Os patrões que fizeram da gente o que quiseram. Roubaram como quiseram, debitavam como quiseram, pagavam se queriam pagar. Não havia fiscalização de ninguém, a favor de ninguém, e aí? Né? Eu defendo e o que eu digo é que a Batalha da Borracha não acabou. Que a Segunda Guerra Mundial para essas pessoas não acabou. Por que não acabou? Porque para os ex-combatentes da Força Expedicionária ou da Força Aérea Brasileira, quando voltaram eles foram desmobilizados e o Estado brasileiro buscou uma forma de repará-los. Os soldados da borracha simplesmente foram abandonados e até hoje, no ano de 2014, eles estão lutando para serem reconhecidos como pessoas que combateram, que trabalharam no esforço de guerra, que foi um trabalho essencial para que a guerra continuasse, e principalmente que sejam reconhecidos como pessoas que têm direito a receber uma reparação do Estado, porque o Estado os trouxe para cá e depois não levou de volta de onde tinham sido encontrados. Então, a situação é essa. E hoje a gente está nessa esperança de receber essa, como que se diz até, uma parcelazinha de gratificação. Essa gratificação toda classe tem pessoas que se evoluíram. Em toda classe, em futebol, em ginástica, em coisas. Mas Soldado da Borracha, qual é o que fez mais borracha? Onde é que está na história? Não tem. Teve Soldado da Borracha que fez 3.000 quilos de borracha no ano. Mas onde é que está escrito? Aonde? Não está, não tem. Utilizar a expressão enganados, eu acho que é uma expressão muito forte e os coloca na condição de passivos, de que pessoas que não lutaram para estar aqui. Muitos lutaram para vir, mas detalhe, por vontade própria ou não, isso não retira a obrigação do Estado brasileiro em relação a eles.
Não retira a obrigação do Estado brasileiro, por quê? Porque foi o Estado brasileiro que proporcionou essa viagem. Foi o Estado brasileiro que fez as promessas. Então o Estado brasileiro não pode simplesmente dizer, olha, eu não quero, não é responsabilidade minha, ou eu não tenho que enxergá-los como tais.